A Z. E o professor Marco Aurélio Freire está chegando para trazer uma análise na política. Assunto tem virado na conta. Quem vai falar sobre tudo é o professor Marco. Bom dia, professor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia aos ouvintes do Café Forró e Notícia. Bom dia ao meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, a notícia do dia é o indiciamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e mais 36 pessoas. Entre elas, o seu companheiro de chapa em 2022, o general da reserva Braga Neto. Aliás, dos 37 indiciados ao todo, mais da metade, cerca de 20, são militares. Agora, são indiciados pelo quê? Bem, são indiciados por 3 crimes. E o que é o indiciamento? O indiciamento é basicamente o resultado final do inquérito, o inquérito penal levado em conta pela Polícia Federal, que encontrou indícios de crimes. Por isso que eles estão sendo indiciados. O detalhe é que os crimes são golpes de Estado, e aí esse crime leva de 4 a 12 anos de prisão, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que aí vai de 4 a 8 anos de prisão, e integrar organização criminosa, que seria um crime de 3 a 8 anos de prisão. O ponto é o seguinte, esse já é o terceiro indiciamento do ex-presidente Bolsonaro, que também foi indiciado por outros 2 casos. O das joias ainda, aquela questão das joias da Arábia Saudita, e depois também por fraude, uma suposta fraude em relação ao cartão de vacinação da Covid-19. Então, o que ocorre agora que é importante dizer? O indiciamento já leva a uma condenação? Não, de maneira alguma. O que essa fase ainda, como eu falei, é um momento no qual o inquérito policial chegou ao fim e encontrou, segundo a polícia, os elementos para que se houvesse, elementos que devem ser levados à justiça para uma questão de processamento. Mas isso é apenas a fase policial. Depois do indiciamento, o que ocorre? A Polícia Federal entrega, no caso ao STF, essa investigação, esse inquérito, e o STF, a partir do seu relator, o relator do caso, que é justamente o Alexandre de Moraes, ele deve encaminhar esse indiciamento, enfim, esse inquérito para a PGR, a Procuradoria-Geral da República. E aí o Procurador-Geral, Paulo Gonet, ele vai analisar. Quando a PGR começar a analisar, ela pode fazer 3 coisas. Primeiro, ela pode arquivar o caso por falta de provas concretas, e aí morre aí mesmo. Segundo, possibilidade é o PGR pedir mais investigações, mais diligências policiais, ou seja, para que se observe melhor a situação. A terceira coisa é a PGR apresentar uma denúncia contra os envolvidos, esses indiciados que a gente falou aí, que são 37. Inclusive, pode até mudar a lista de crimes, enfim. Então, uma dessas 3 coisas vai ocorrer, e se a PGR resolver apresentar a denúncia aos envolvidos, ainda essa ação vai voltar para o STF, que vai analisar aí se recebe, ou seja, aceita essa denúncia ou não. Se o STF não aceitar a denúncia vinda da PGR, o caso será arquivado. Se aceitar, aí nós vamos ter o início do processo, porque só nesse momento os 37 indiciados tornar-se-iam réus. Então, a partir daí poderia-se dizer que esses indiciados seriam réus. Até lá, não. Então, são essas 3 fases: indiciamento, denúncia e, enfim, processo, que aí eles virariam réus. Ainda assim, o processo teria todas as etapas comuns de um processo: audiências, interrogatórios, outras etapas, inclusive também a defesa poderia se pronunciar, porque na fase policial não tem contraditório, mas na fase processual é óbvio que a defesa dos acusados vai poder se manifestar, e aí o processo segue tranquilamente até o julgamento final da corte, né? Ainda há uma situação também, é possível que o STF, por alguma circunstância que encontre no caso, poderia mandar o caso de volta para a primeira instância, ou seja, para o juiz inicial, e aí obviamente isso ficaria mais demorado para que nós tivéssemos um julgamento final, mas também pode ser que o STF não envie e julgue ele mesmo
até o fim o caso, já que o caso envolve ex-presidente da República e também até deputados federais, generais da reserva, enfim. Esse é o caminho de todo esse processamento. Do ponto de vista político, inclusive entre os indiciados está Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, Alexandre Ramagem, deputado federal, e, portanto, além da figura de Bolsonaro, isso vai gerar, já tem gerado, né, muito burburinho mesmo. E é interessante porque a partir daí a gente vai ver toda uma construção política e ideológica dos vários lados da política brasileira, principalmente o pessoal mais bolsonarista que já está, né, atacando toda essa construção do caso, né, inclusive nas redes sociais, e, né, do ponto de vista, né, dos outros polos, como o polo lulista, uma certa expectativa, né, de que o caso gere, né, chegue à apreciação do Supremo em relação a um processo mesmo que o Bolsonaro se tornasse réu. Esse é uma das questões. A outra questão é que, por exemplo, o Lula, né, ele já deu uma entrevista dizendo que não queria o envenenamento de ninguém, e aí ele está fazendo alusão a uma das partes do suposto plano, que indicaria aí que o Lula deveria ser morto, talvez até por envenenamento, mas o Lula disse que quer chegar na eleição do ano que vem e desmoralizar por números e fatos do seu governo, o governo anterior, ou seja, ali o Lula deu uma cutucada, literalmente ali no pessoal do Bolsonaro e no próprio Bolsonaro. Bem, a situação mal começou e o que nós temos é o seguinte: no ano que vem será um ano de uma disputa política muito grande. O que se espera no STF é que provavelmente ali pelo mês de maio, junho, esse caso esteja, né, já entrando na discussão maior na corte, já tenha sido recebida a denúncia, tudo indica que é possível que isso ocorra, e muita gente prefere, essa é uma questão importante, que esse caso fosse julgado em 2025 para não entrar para 2026 e contaminar o ano eleitoral, porque aí você tem uma outra dinâmica, principalmente por causa, né, das eleições de outubro de 26, mas óbvio, o tempo da justiça não é exatamente o tempo da política, então resta-nos aguardar. E há também uma crítica muito grande sobre a parcialidade ou não, né, do Alexandre de Moraes sobre o caso, e essa é uma questão importante também a ser discutida. O ministro Gilmar Mendes, também do STF, deu entrevista dizendo que não há essa imparcialidade, uma vez que o Alexandre de Moraes, quando iniciou o caso, ele só foi atacado, inclusive colocado como um possível que poderia ser morto, né, um possível alvo, né, das pessoas envolvidas, justamente porque ele tinha um inquérito antes, ou seja, o indiciado não pode alegar suspeição de um juiz quando o indiciado é quem persegue o juiz. Essa foi mais ou menos a frase do Gilmar Mendes. A questão é que o debate político e o debate jurídico vão caminhar paralelos nesse caso. E é interessante que a gente acompanhe com muito cuidado, com lupa também, porque isso não termina aqui. E, sinceramente, ontem, né, nós começamos 2025 aqui no Brasil. O caso de 2025, né, e o debate de 2025, de certo modo, começaram ontem. É como se fosse uma antecipação do ano que vem. Enfim, é um ano que, mesmo sem ter eleições, promete, mas promete muita, mas muita emoção mesmo. E eu volto amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Zap Zap da Cidade. No Zap Zap, no Zap Zap. O ouvinte participa pedindo músicas, falando sobre seu bairro. O telefone que mais toca na cidade. 998788099.7